Se você não ficou completamente aterrorizado com tudo que está acontecendo nesse julgamento, eu te garanto que você vai ficar agora. Vocês entenderam ao longo desses últimos meses o porquê que o Cid fala tudo que o Moraes manda ele falar? Qual é a ferramenta que o Moraes estava usando para controlar o Cid e fazer com que ele fizesse 5 versões diferentes em 11 delações? Ele ameaçou a família do Cid. Ameaçou pai, esposa e filha do Cid, muito claramente. E isso ficou gravado. Então só esse trecho para você lembrar. Urgente, breaking news. Moraes prende Mauro Cid, depois solta Mauro Cid e ainda prende ex-ministro de Bolsonaro. Gente, o que é que tá acontecendo com o Brasil? O roteirista só pode estar no crack. E eu ia chegar aqui trazendo pra vocês a breaking news de que Mauro Cid tinha sido preso de novo por Moraes. E não deu nem tempo de gravar o vídeo e já chegou a notícia de que o Mauro Cid não tava mais preso e Moraes soltou. E aí veio também a notícia de que Moraes tinha prendido também um ex-ministro de Bolsonaro, que eu já vou te contar quem que é. Meu caneco, hein? Bora tentar entender esse caos que tá acontecendo aqui no Brasil hoje. Olha o que disse a Globo News sobre esse prende e solta do Mauro Cid. Tá anulado. Tudo. Caminho do dinheiro, quem recebeu, pra onde foi, não vale mais como prova. Tá anulado, isso aí. Está anulado. Vamos lá pra frente, irmão. Descontos indevidos do INSS podem chegar a 3 bilhões, estima ministro. Júlia Zanata. Essa aí valeu o voto em Santa Catarina. Derrota dos sindicatos. Aprovado no plenário da Câmara, projeto que garante o direito do trabalhador cancelar digitalmente a contribuição sindical, com resposta obrigatória em até 10 dias úteis por parte do sindicato. Agora foi aprovada e você pode cancelar pela internet, tá? Cancelar pela internet o seu desconto no sindicato. E o sindicato tem por lei 10 dias para dar a resposta e cancelar para você. Não precisa mais ir lá enfrentar aquelas filas gigantescas, entendeu? Maltês, Princesa Meg, obrigado, Deus abençoe. Não perca um dia ao lado da vovó humana. Recebo todo dia a oração do pastor para os cachorrinhos. Legal, obrigado, Deus abençoe. Metrópolis, vamos cortar o ponto, garante o Ibanez sobre greve dos professores. O governador Ibanez Rocha, MDB, garantiu na manhã desta quarta-feira que cortará o ponto dos professores em greve há 10 dias no Distrito Federal. Nós vamos fazer o corte de ponto e eu quero saber quantos dias eles vão aguentar com o corte de ponto. Vamos levar essa medida aprovada pela Justiça até o último nível, defendeu o chefe do Palácio Buriti. Fizeram o L, né? Professor, a maioria fez o L, né? A maioria dos professores são sindicalizados e a maioria fez o L e tomou no R, né? Estadão 150, a ocupação política da Telebrás, estatal que depende de recursos públicos, reserva quase 20% de seus cargos para indicação de apadrinhados políticos como resultado de acordos de Lula com o Centrão de Alcolumbre. Nádia Kids, obrigado. Metrópolis Política, pela segunda vez em um mês, CCJ do Senado adia a votação de Código Eleitoral. Você sabia que no Código Eleitoral pode chegar a 7 anos de prisão caso você questione as eleições? Você sabia que pode chegar a 7 anos de prisão? 7 anos de prisão se você discordar do resultado das eleições. Está no novo Código Eleitoral que pode ser votado pelo Senado. Hoje foi adiado de novo. Ok? Pode. Vamos pra frente. A maioria, eu disse, tá, irmã Solange Togni? A maioria, não todos, eu sei disso, né? Mas a maioria fez. Não vamos financiar motel, diz senadora Damares sobre visitas íntimas a menores. Você sabia que as meninas presas... a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal aprovou nesta terça-feira, dia 10, o projeto de lei número 1669/2023, que proíbe visitas íntimas a adolescentes infratores internados em unidades socioeducativas. Você sabia que as meninas com menos de 18 anos estavam tendo visitas íntimas, as que estavam presas? Você sabia disso aí? Sabia disso? E agora parece que alguém tomou uma atitude aí. Parece, né? Parece. Vamos dar mais 2 minutos, Thiago. Daí a gente põe, tá 48, quando tiver 50 a gente põe. Vamos lá. 15, Curitiba. Uso de drogas em praças e parques pode gerar multa de até R$1.000 em Curitiba. Se alguém for pego na praça fumando uma maconha, dando um tapa no capeta, né, ou cheirando um talco do satanás,
pode receber uma multa se for pego pela Guarda Municipal, ou pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil. Pode sim receber uma multa de R$1.000. R$1.000, né? As outras cidades deviam fazer isso também. Folha de São Paulo, França. Macron diz que exploração de petróleo na foz do Amazonas, que agora foi liberado pelo IBAMA e vai começar a acontecer pela Petrobras, né? Não é boa para o clima, mas na foz do Amazonas, no lado norte, na Guiana Francesa, ele explora. Aí no Brasil não pode porque vai fazer mal para o meio ambiente. Né, irmão? Hã? Olha aí, irmão. É um absurdo isso aí, né? É um absurdo, né, meu? Vamos pra frente aí. O Globo, você sabia que a Cristina Kirchner, que ela já tem 72 anos, né? 72 anos, ela foi condenada à prisão ontem. Ontem, os argentinos saíram às... Acompanha aí comigo. Informação urgente. A gente está recebendo informação da defesa do Mauro Cid de que houve um pedido de prisão, mas ele já teria sido revogado, o que impediria a prisão de fato. Ou seja, houve um pedido de prisão, segundo a defesa do Mauro Cid, ele recebeu um mandado de prisão, mas ela foi revogada. Informação que foi dada ao Márcio Falcão, que acaba de nos atualizar aqui, está nessa cobertura junto com a gente também. Ele também foi alvo de busca e apreensão, provavelmente busca pessoal, quer tentar pegar algum celular que ele esteja usando. Mas há uma possibilidade de que, na prática, o Mauro Cid não seja preso, porque no tempo do procedimento para a prisão, ele não seja preso. Acabei de receber informação aqui, a defesa está com o Mauro Cid agora, ele não está preso, teve essa questão, mas ele não está preso efetivamente. O que a gente vai acompanhar agora? Se de fato ele não chegará a ser preso, como nos diz a defesa, a gente está acompanhando aqui com todo mundo, e se foi alvo somente de busca e apreensão, que é a informação que a gente recebe aqui em relação aos defensores do Mauro Cid. Fato é, ele não está preso agora, mas o que se sabe é que ele foi alvo, então, de um mandado de prisão, mas ela foi revogada, segundo a defesa disse ao Márcio Falcão. Gente, isso aqui é uma loucura. Eu não consigo entender como que uma ordem de prisão preventiva cai assim em poucas horas. Como que uma hora existe um fundamento para preventiva, para você prender a pessoa, porque ela é um risco para a sociedade, e logo depois, pim, não tem mais. O que aconteceu, hein? Moraes precisa explicar isso e o STF precisa vir a público urgentemente para dizer para a sociedade por qual motivo alguém que era considerado aí um risco às investigações até minutos, horas atrás, deixa de ser assim do nada. O que o Mauro Cid fez? O que ele disse para o Moraes que fez Moraes revogar a prisão? Isso precisa ser explicado para a sociedade urgentemente. Ontem eu fiz uma análise aqui no canal sobre a reportagem da Veja que prova que o Mauro Cid mentiu, tanto na delação dele quanto no interrogatório dele perante o Supremo Tribunal Federal. E são basicamente 7 pontos que vão deixar você assustado. Primeiro, o Cid disse que o Bolsonaro não queria dar golpe nenhum. Segundo, ele disse que a PF colocou palavras na boca dele e direcionaram a delação para que ele falasse o que melhor se encaixasse na narrativa do Supremo. Em terceiro lugar, ele disse que houve pressão ilegal, coação, para que ele fizesse a sua delação para que ele pudesse sair da prisão mais rápido, método que teria sido aplicado a outros presos. Cid disse ainda, em quarto lugar, que o STF não se importa com as provas, só se importa com as narrativas deles mesmos. Em quinto lugar, Cid disse que a PF manipulou deliberadamente a sua delação. Sexto, ele afirmou ainda que as sentenças de todos os réus já estão lá prontinhas, independentemente do que aconteça. E por fim, Cid escreveu que não adianta de nada o trabalho dos advogados, porque eles podem rebater até todos os pontos que a sentença não vai mudar uma linha e eles não vão conseguir ganhar nada. E com base nessas revelações, eu fiz a minha aposta de que o Moraes iria prender o Cid de novo até domingo. E foi bem mais rápido do que a gente imaginava. Aparentemente ele foi preso e solto logo depois, agora, questão aí de horas depois. E além do Cid, um ex-ministro do Bolsonaro também teve a sua prisão anunciada nessa manhã. Foi o ex-ministro Gilson Machado. Dá uma olhadinha aqui para você também entender comigo o que está acontecendo. A gente vai direto para o blog da Andréia Sadi. Andréia Sadi informa. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, acaba de ser preso pela Polícia Federal em Recife. Gilson Machado, ele se notabilizou por participar das lives de Bolsonaro, era quase anedotário ali, ficava tocando sanfona, fazia cânticos, fez campanha, virou um nome ali do bolsonarismo. A PF, gente, apurou que ele, Gilson Machado, este personagem, de novo, informação da Andréia Sadi, QR Code pro blog dela, ela subiu ali um texto ainda curto, mas já está entrando com todos os bastidores que, claro, ela sempre tem.
Gilson Machado é suspeito de ter tentado, gente, obter um passaporte internacional, um passaporte português, para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou se tornando delator na trama golpista. Para que esse passaporte? Para que Cid pudesse sair do país diante do avanço das investigações sobre ele. De novo, é um passo da Polícia Federal no meio do julgamento da trama golpista, que agrava, gente, claro, o caso diante de todos aqueles que já são réus na ação penal que o Supremo Tribunal Federal está analisando. Gente, que absurdo. A Daniela Lima dizendo que a prisão do Gilson Machado agrava a situação para todos os demais réus da ação do golpe. Mentira, Daniela. Mentira, a Constituição prevê um princípio que a gente chama de intranscendência da pena. Ninguém pode ser punido, basicamente, por atos que outra pessoa pratica. Não pode. Ninguém pode ser punido pelo que o Gilson Machado faz. E o Gilson Machado sequer é réu na ação do golpe. Desde o caso da Zambelli, a gente tá vendo o STF, especialmente os porta-vozes deles na imprensa, criando essa narrativa aí mentirosa, de que os atos de um prejudicam todos. Algo que simplesmente não existe na nossa lei. Não é nem justo isso. Mas que o STF está usando como uma forma de ser ainda mais truculento e abusivo em todos esses casos e dizer, olha, a culpa é de vocês que ficam fazendo besteira. Gente, o que é que tá acontecendo no Brasil? Conta aí pra mim nos comentários e um grande abraço. Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Vocês entenderam isso daqui? Bom, beleza. Foi através disso que o Mauro Cid foi torturado, intimidado, coagido, foi obrigado a falar exatamente o que eles queriam. Só que o Mauro Cid sabia, ele sabia que quando fosse feito o depoimento e ele fosse questionado pelos advogados, quando começasse realmente a ter que confrontar os advogados das outras pessoas, as suas mentiras viriam à tona. Como veio ontem, a mentira de que ele não tinha usado as redes sociais para conversar com outras pessoas, sendo que ele estava proibido. Então ele sabia que tudo o que ele estava falando mais cedo ou mais tarde cairia por terra e ele pagaria as punições. Só que não seria apenas ele a ser preso. Moraes deixou claro: pai, esposa e filha. Sim, nós vivemos num país onde para se arrancar um testemunho de uma pessoa se ameaça prender a família dele. O que aconteceu? Bom, ele sabia que ia mentir, então ele decidiu, a família do Mauro Cid fez isso aqui, ó. Vamos lá. Da República pela prisão do Gilson Machado e também por medidas contra Mauro Cid. A família do Mauro Cid deixou o Brasil e está nos Estados Unidos. Isso consta do relatório obtido, repito, pelo César Tralli, âncora do Jornal Hoje, âncora da edição das 18, na qual, em 5 páginas, numa manifestação, desculpa Camila, fiquei aqui na sua frente, numa manifestação confidencial enviada ontem à noite para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, diga. Nesse pedido não tem a pedido de prisão do Mauro Cid? Vamos chegar lá agora, porque sim, há uma manifestação por medidas mais gravosas em relação a Mauro Cid. Como é um documento curto, nós vamos fazer a leitura comentada, que eu acho que é como funciona bem aqui no Conexão. Bom, a PGR diz o seguinte... Diga, Camila, perdão. Só para ajudar, porque eu não sabia que saía do ar, já tem a resposta na primeira página. O primeiro parágrafo mostra aí o pedido já dos dois. É isso, olha só, Valdo. O PGR vem à presença de Vossa Excelência, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, representar pela decretação da prisão preventiva de Gilson Machado Neto e Mauro César Cid, pelos fundamentos que passa a expor. Aí, preste atenção, a família do Cid fugiu. Era a família do Cid, que era justamente o objeto de coação, de intimidação, que fez o Cid falar todas aquelas mentiras para tentar não só se proteger, eu acredito, mas proteger. Imagine, você numa situação onde seu pai, sua esposa e sua filha podem ser presas se você não falar exatamente o que um juiz quer. Eu não acredito que nenhum homem seria capaz de sobreviver a isso, superar, né? Só que aí a PF agora está monitorando, olha que loucura, olha que vergonha da PF. Foi
uma filha, né? Foram 2 filhas, a esposa e o pai pra lá. Só que ficou uma filha, menor de idade, 16 anos. E Direto pro blog da Andréia Sadi. Andréia Sadi informa. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, acaba de ser preso pela Polícia Federal em Recife. Gilson Machado, ele se... Desculpa, não é esse eu tinha copiado aqui, rapaz. Não é esse o vídeo, não. Cadê o desgramento desse aqui? Cadê? Esse aqui? Gente, agora 11 horas e 48 minutos, informação, né? A Polícia Federal informou ontem, inclusive, à noite, o Procurador-Geral da República, né? Que a PF havia identificado a saída do pai do Mauro Cid, da mãe do Mauro Cid, da mulher do Mauro Cid, de uma das filhas do Cid para os Estados Unidos por meio do Panamá. É porque assim, uma filha já estava morando nos Estados Unidos. As outras 2 são menores de idade. Uma segunda... A mais nova tem 8 anos. Aparentemente, se ela tem 8 anos, ela já foi junto. Aí tem uma de 16 ou 17. Filha de nome Giovana, tinha reserva, mas a PF não identificou o embarque dela. Pois a PF segue monitorando e, segundo a informação que eu obtive agora há pouco, essa segunda filha de Mauro Cid embarca hoje para os Estados Unidos. Então a família se une, né, após a saída desta segunda filha, que embarca hoje para os Estados Unidos. A família inteira de Mauro Cid estará lá. Pai? Aí eu faço a pergunta. Vão prender a filha do Mauro Cid? Eles vão ter... Não duvide, eles são capazes de fazer isso. Eles tentarão... Não é possível, cara. Se eles fizerem isso, não é possível. Gente, eu só digo uma coisa. Para terminar, esse escândalo do Mauro Cid ter mentido, todos os buracos nesse julgamento, a forma como ele está sendo feito de forma acelerada, impossibilitando a defesa plena. Já estão falando que vão prender Bolsonaro em outubro. Agora o Cid foi pego mentindo. Precisamos voltar para as ruas. Sinceramente, o Brasil não pode permitir que o maior líder político, aquele que está em primeiro lugar em todas as pesquisas, seja preso num julgamento tão absurdo quanto esse. Gente, eu nunca, na história da democracia mundial, vi um julgamento tão absurdo quanto esse, a não ser no Tribunal do Povo lá da Alemanha nazista. Só. O único que se aproxima, o que se fazia, é o Tribunal do Povo lá, né, que o Hitler criou para prender os seus opositores e adversários. É a única coisa que se compara ao que está acontecendo no Brasil hoje. Eles estão monitorando a filha do Mauro Cid para saber onde ela vai.